Oiê, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do YouTube Linhas Corrente. Eu sou Ana Raquel, professora e embaixadora Linhas Corrente, e na aula de hoje você vai aprender a fazer esse lindo brinco em formato de coração. Vou estar utilizando o fio Cisne Natural Algodão 6 cabos, nessa cor linda que é a cor Coral 047. E para quem ainda não conhece esse fio, ele é um fio 100% algodão, tem seu Tex 465 e é um fio maravilhoso que dá para ser utilizado em diversas peças, como amigurumi, crochê, tricô, então vale a pena você conhecer. Também vou estar utilizando 2 anzol para brinco, enchimento, agulha de tapeçaria, marcador de carreira, agulha número 2 para crochê, uma pinça para colocar o enchimento e uma tesoura. Vou iniciar o meu projeto trabalhando o anel mágico. Então, eu coloco a ponta do meu fio no meu dedo, faço esse elo aqui na mão e o fio que está no novelo passo por cima do meu dedo. Agora eu venho com a minha agulha, passo dentro desse elo e puxo o meu fio. Dessa forma, você já tem um anel mágico. Faço uma correntinha para firmar e agora vamos começar a trabalhar a primeira carreira. Nessa carreira, eu vou trabalhar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, você vai colocar 6 pontos e vai contando. Com os 6 pontos finalizados, você pode fechar o anel mágico e colocar esse fio para a parte de trás para depois dar o acabamento. Então, essa é a nossa primeira carreira. Na segunda carreira, eu começo pegando o primeiro ponto da carreira anterior, faço um ponto baixo e mais um ponto baixo, formando um aumento de ponto baixo. Então, na carreira 2, eu vou trabalhar 6 aumentos. Então, aqui tem um aumento, eu vou precisar também de um marcador, porque vamos estar trabalhando carreiras circulares, tá bom? Então, você precisa marcar o início e o fim da sua carreira. Então, depois que eu fiz o primeiro aumento, no próximo ponto de base, eu vou fazer mais um aumento, em cada pontinho de base, um aumento. Então, a carreira número 2, eu finalizo ela com 12 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador e ela ficou dessa forma. Agora, com esse fio aqui do anel mágico, eu vou dar um acabamento nele. Então, eu aperto para fechar bem esse anel mágico e com auxílio da agulha mesmo, eu vou pegar uma alcinha aqui na parte de trás. Laço o meu fio, formando uma alça e puxo o fio por dentro dessa alça. Aperto bem e aqui ele vai dar um nozinho e não vai desmanchar mais. Então, você já pode cortar bem rente o fio e você consegue trabalhar sem esse fio estar lhe incomodando. Então, depois que eu finalizei a carreira 2, agora eu vou começar a carreira 3. Então, eu faço um ponto baixo, coloco o meu marcador e na carreira 3 e carreira 4, eu vou subir 2 carreiras de ponto baixo. Então, para cada pontinho de base, eu vou estar fazendo um ponto baixo. Então, se eu tinha 12 pontos na carreira número 2, na carreira número 3 e 4, eu também vou ter 12 pontos. Então, eu vou subir 2 carreiras retas de ponto sobre ponto. Finalizei as 2 carreiras de ponto baixo e olha só como ficou. Ele vai começar a curvar dessa forma. Então, aqui eu já posso tirar o meu marcador de carreira e já posso cortar o meu fio. Eu vou cortar ele com a sobra do fio para poder fazer o acabamento. Então, ele vai ficar um pedacinho dessa forma. Agora, essa alcinha aqui, eu vou puxar ela para cima. E esse fio que eu deixei longo, eu vou passar na agulha de tapeçaria, certo? Então, ele vai ficar dessa forma. Pego aqui minha agulha de tapeçaria, que são essas agulhas aqui que não tem ponta, ou agulha de tapeceiro, e passo esse fio por ela, porque vamos dar o acabamento, tá bom? Então, passei aqui. Agora, olha só, prestem bastante atenção. Aqui na nossa base tem o primeiro ponto e o segundo. Então, no segundo ponto, eu vou levar a agulha de fora para dentro, como se estivesse fazendo um amigurumi, né? O ponto baixo. Então, puxo lá para trás e ficou uma alça. Agora, eu preciso fazer mais uma alça como essa. Então, como eu faço isso? Aqui está a primeira alça. Então, no mesmo ponto onde está saindo o meu fio, eu volto com a agulha de cima para baixo e puxo. Quando eu puxo, ele vai ficar assim, olha só. Então, agora, naquele pontinho que eu deixei aqui no meio, que eu pulei, eu volto a minha agulha por ele, ó, de trás para frente, puxo e levo por cima dele. E puxo novamente. Então, quando eu faço esse processo, esse pontinho vai ficar escondido e a gente criou um pontinho aqui formando essas alças, tá bom? Então, aqui
eu já posso prender o meu fio e cortar o excesso para não atrapalhar. Então, a gente escondeu um pontinho e criou outro aqui quando a gente faz esse acabamento e fica bem lindo e não fica visível pedaço de fio, fica bem redondinho, olha só. Então, aqui eu continuo tendo 12 pontos na minha base. Com a primeira parte do coração finalizada, você vai precisar fazer a segunda. Você vai repetir o mesmo processo que eu fiz nas carreiras anteriores, já na primeira parte, e não vai cortar o fio, porque esse fio, ele vai servir para fazer a união do nosso coração. Então, olha só, fiz minhas carreiras, cheguei aqui nas duas carreiras retas, não corto o meu fio. Então, agora eu vou começar a unir esse coração. Então, como eu faço isso? Aqui tá o fio na agulha, então eu vou passar minha agulha por baixo de qualquer pontinho baixo da nossa primeira parte, que é essa parte que já está arrematada. Então, fiz um ponto baixo, prendi aqui o meu coração, olha só. Então, fiz um ponto baixo e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma volta por completa aqui nessa parte. Então, se eu tinha 12 pontos baixos na base, eu vou voltar fazendo 12 pontos. Então, eu vou seguir contando. Então, fiz 1, 2, 3, até chegar em 12 pontos. Então, nessa parte, você precisa ter 12 pontos, tá bom? Então, quando você fazer por completo, chegou lá no final, você conta e vai partir para a parte 2. Finalizei os meus 12 pontos e olha só. Então, a gente estava nessa parte da cima, demos a volta e agora vamos fazer a volta no outro lado. Olha só, aqui está o pontinho que a gente iniciou. Então, você não pega nele, você pega no ponto do lado, tá? Então, ó, pega a minha agulha, passo por pontinho e agora eu vou fazer mais 12 pontos. Então, aqui tem um ponto, ele vai ficar esse espaço aqui no meio mesmo, depois a gente dá o acabamento nele, tá bom? Então, agora você vai seguir trabalhando nesse lado. Então, tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai seguir até ficar com 12 pontos. Finalizei os meus 12 pontos e olha só como ficou. Então, aqui a gente já tem a união das duas partes do nosso coração. Então, a gente fez 12 pontos de um lado e 12 pontos de outro. Então, na carreira 5, eu vou ficar com 24 pontos baixos, tá? Então, você conta para conferir se tá tudo certo para depois começar a próxima carreira. Agora, vamos começar a carreira número 6. Eu vou começar a minha carreira fazendo uma diminuição tripla. Então, eu vou passar a minha agulha no próximo ponto de base, deixando 2 alças na agulha. Passo no próximo ponto de base, puxo o meu fio, ficando 3 na agulha, e na próxima. Então, aqui eu tô pegando 2 pontos junto. Então, dessa forma, eu vou diminuir 2 pontos. Então, depois que eu fiquei com 4 alças na agulha, eu puxo novamente, tirando todas. E dessa forma, eu tenho minha diminuição tripla. Então, minha carreira 6, ela começa na diminuição tripla, então eu começo colocando o marcador. Depois que eu fiz, eu vou seguir trabalhando 9 pontos. Então, eu já tenho 2 pontos baixos, 3, 4, 5, 6, 7. Vou arrumando aqui, porque ele vai começar a fechar. 8 pontos. E nosso último ponto, 9 pontos. Então, aqui eu já voltei a trabalhar no meio do meu trabalho. Então, aqui eu vou fazer mais uma diminuição tripla. Então, pego o primeiro ponto, o segundo e o terceiro, passo e puxo. Finalizei minha diminuição tripla, vou voltar a trabalhar 9 pontos aqui no outro lado do coração. Então, a carreira número 6, você vai trabalhar dessa forma. Começa com uma diminuição tripla, depois faz 9 pontos baixos, mais uma diminuição tripla e mais 9 pontos baixos. Então, ao final da nossa carreira, eu vou ficar com 20 pontos baixos. Então, cheguei aqui no final, ela fica dessa forma, então eu já posso tirar meu marcador para iniciar a próxima. Agora, vamos iniciar a carreira número 7,
e dessa vez eu vou começar com uma diminuição. Então, eu faço uma diminuição de ponto baixo, coloco o meu marcador, porque essa diminuição é o nosso primeiro ponto da carreira 7, e agora eu vou voltar trabalhando aqui nas laterais do nosso coração. Então, eu vou fazer 8 pontos baixos. Então, tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Cheguei aqui no meio do nosso coração novamente. Fiz os 8 pontos, vou fazer mais uma diminuição de ponto baixo. E agora eu vou trabalhar na outra lateral, mais 8 pontos baixos. Então, a nossa carreira número 7, ela é feita dessa forma. Começa com uma diminuição, depois 8 pontos baixos, depois uma diminuição e finalizo com 8 pontos baixos. Na carreira 7, eu vou ficar com 18 pontos baixos, tá bom? Então, cheguei aqui na minha carreira, já posso tirar o marcador para iniciar a nossa carreira número 8. Nessa carreira, eu vou começar com a diminuição tripla. Então, eu faço minha diminuição tripla, como eu mostrei para vocês, pegando 3 pontos e puxo. Coloco o meu marcador, porque ele é o nosso primeiro ponto da nossa carreira 8. E agora eu vou trabalhar 6 pontos na lateral. Então, eu faço um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 ponto baixo. Cheguei no meio do coração. Agora, eu vou fazer mais uma diminuição tripla. E quando eu finalizo essa diminuição, eu vou repetir mais 6 pontos no outro lado do coração. Então, aqui, eu vou colocar mais 6 pontos. Então, na nossa carreira 8, eu trabalhei uma diminuição tripla, 6 pontos baixo, uma diminuição tripla e 6 pontos baixo. Finalizo a minha carreira com 14 pontos baixo. Então, estou finalizando aqui e ela ficará dessa forma. Então, já posso tirar o meu marcador e já posso iniciar a nossa carreira número 9, tá bom? Então, você vai perceber que ele vai começar a fechar ainda mais e vai ficar um pouquinho mais difícil de você trabalhar, certo? Então, você vai fazendo aos pouquinhos. Então, a nossa carreira número 9, eu começo fazendo uma diminuição, coloco o meu marcador e vou fazer 5 pontos baixos. Então, tenho um ponto baixo, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos baixos, cheguei aqui no meio do meu coração. Agora, eu vou fazer uma diminuição. E vou fazer mais 5 pontos aqui na lateral do outro lado. 5 pontos baixos. Então, na carreira 9, eu trabalhei uma diminuição, 5 pontos baixos, uma diminuição e 5 pontos baixos. Ao final da minha carreira 9, eu finalizo com 12 pontos baixos, tá bom? Cheguei aqui no final, já posso tirar o meu marcador. E olha só como vai ficando, ele vai fechando cada vez mais, certo? Então, vai ficando um pouquinho mais difícil de você trabalhar. Então, agora, na carreira 10, eu vou começar a trabalhar uma diminuição. Então, eu começo fazendo uma diminuição, coloco o meu marcador para marcar o início e o final da minha carreira, e vou trabalhar aqui, ó, 4 pontos baixos. Então, temos um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e 4. Cheguei no meio do meu coração. Vou soltar aqui um pouquinho o meu fio. Cheguei aqui no meio do coração, eu vou fazer mais uma diminuição. Então, fiz a minha diminuição. Ele vai ficar um pouquinho mais difícil de fazer mesmo, tá? Então, você vai fazendo com calma. Então, aqui tá as 3 alças da minha diminuição e vou puxar.
Fiz a minha diminuição, vou seguir trabalhando 4 pontos baixos até chegar no marcador. Então, a carreira número 10, ela é feita dessa forma. Uma diminuição, 4 pontos baixos, uma diminuição e 4 pontos baixos. Eu finalizo a minha carreira com 10 pontos, tá bom? Então, ó, cheguei aqui no final, vou soltar aqui e já posso tirar meu marcador. E agora, olha só como vai ficando o nosso coração. Ele vai ficando bem certinho, então você precisa arrumar ele, tá? E você pode colocar o enchimento, tá? Na última carreira, ela vai ficar ainda mais difícil de fazer, então é legal que você já coloque enchimento quando chegar na carreira número 10, tá bom? Então, eu vou pegar um pouquinho de enchimento, certo? Divido aqui o meio e vou pegar a pinça para poder empurrar esse enchimento aqui, tá? Como o espaço é menor, eu preciso da pinça para empurrar. Mas caso você não tenha, você pode empurrar com o cabo da agulha, que dá certo também. Então, eu começo colocando enchimento nas pontas do nosso coração, tá? Nessa parte redondinha. Então, coloquei aqui na primeira parte, pego mais um pouquinho de enchimento e vou colocar na segunda parte. Então, primeiro você coloca enchimento nas pontas do coração e depois no meio, tá bom? Porque dessa forma vai ficar bem preenchido aqui as pontinhas do coração e vai ficar bem redondinho. Então, coloquei aqui nas pontas, agora eu vou pegar mais uma quantidade de enchimento e vou colocando aqui no meio, certo? Então, eu vou colocar aqui meu enchimento e volto mostrando a vocês como ficou depois de colocar enchimento aqui por todo o meu trabalho. Coloquei o enchimento em todo o meu coração e olha só que lindo que ele ficou. Então, agora eu volto a minha agulha na laçada e vou fazer minha última carreira para fechar esse coração. Então, na carreira número 11, eu vou trabalhar 5 diminuições. Então, eu vou fazer as diminuições e vou contando até ficar com 5 diminuições. Você vai perceber que vai fechar por completo aqui no final. E antes de você finalizar, é necessário que você verifique se o coração está bem preenchido, tá bom? Porque aqui é a nossa última carreira. Depois que fizemos as 5 diminuições, eu já vou cortar o meu fio para poder dar o acabamento. Então, prestem bem atenção na hora aí de colocar o enchimento de vocês, tá bom? Então, fiz aqui minhas diminuições, olha só, eu fechei por completo. Agora, eu solto essa laçadinha e vou cortar o meu fio, deixando um pedaço maior, para fazer o anel mágico invertido e para dar acabamento no nosso coração. Então, eu puxei esse fio, certo? E ele ficou assim, o coração finalizado. Caso seja necessário colocar mais enchimento, você pode colocar, tá bom? Agora, com esse fio que eu deixei longo, eu vou passar aqui na agulha de tapeçaria, tá? Ou na agulha de tapeceiro, e vou fazer o anel mágico invertido. Como eu faço isso? Aqui está as diminuições, então eu coloco a agulha de cima para baixo, pegando apenas a alcinha de fora dela, e vou fazer essa costura de alinhavo, tá? Como se estivesse costurando um tecido. Então, sempre a agulha de cima para baixo, eu vou passando em todas as alças. Finalizei, eu puxo, e quando eu puxo, ele vai ficar dessa forma. Ele forma essa pontinha e vai ficar bem fechadinho. Agora, com essa agulha, eu vou levar ela lá para o meio, tá? Para poder dar o acabamento aqui nessa parte que ficou aberta. Então, lembra que eu falei para vocês que ia ficar aberta e depois a gente dava o acabamento? Então, agora é o momento. Então, arrumo primeiro a ponta do nosso coração e aqui na parte do meio eu vou dar o acabamento. Então, eu pego um pontinho do lado, um pontinho do outro e já posso fazer um pontinho aqui, tá? Então, eu faço mesmo, sempre na mesma posição, de cima para baixo a agulha e vai fechando essa parte aqui do meio, olha só. Fechou aqui a parte do meio, eu vou caminhar essa agulha aqui por baixo do nosso coração para poder dar o acabamento e vou passar por baixo de alguns pontinhos baixos. Então, passa a minha agulha, ó, por baixo de alguns pontos. Vou puxar dessa forma e agora eu já posso cortar o excesso do meu fio. Então, cortei aqui o excesso do meu fio, meu coração ficará dessa forma finalizado. Então, agora você vai apenas moldar para ficar certinho e vai repetir esse processo por mais uma vez.
Então, você vai fazer esse processo com a mesma quantidade de pontos, verificar que se o enchimento está na mesma quantidade para ficar o coraçãozinho, os dois do mesmo tamanho e no mesmo formato. Após finalizar os corações, eu vou passar o fio na agulha de tapeçaria, dessa forma, e vou começar a colocar o anzol. Então, eu vou colocar nessa posição. Então, eu passo a minha agulha bem aqui no meio do coração e levo lá para a ponta, tá? Deixo esse fio longo aqui embaixo, tá bom? E depois que eu fiz isso, eu vou dar um pontinho aqui. Então, dou um ponto, passo a agulha e aperto. Dessa forma, esse nozinho vai ficar bem preso, tá? E você não vai ter perigo de soltar esse anzol, tá bom? Então, esse anzol eu preciso que ele fique nessa posição. Então, eu coloco ele virado e passo a minha agulha por baixo dessa argolinha que tem nele. Passei a agulha, tá vendo? Passei por dentro da argolinha e passei por dentro do coração. Mais uma vez, por dentro da argola e por dentro do ponto do nosso coração. Quando eu faço esse processo, ele vai ficar bem costurado, tá? Não tem perigo de soltar. Dei várias voltinhas nele, agora eu levo esse fio de encontro ao fio inicial, tá bom? E aqui eu vou dar o acabamento dando vários nozinhos. Quando eu faço esse processo de dar vários nozinhos, vai ficar um acabamento perfeito. Então, ó, dei vários nozinhos, corto o excesso e esse nozinho não vai ficar para fora. Por quê? Porque com o auxílio da minha agulha mesmo de tapeçaria, eu vou empurrar ele para dentro da peça. Então, quando eu empurro, o nozinho fica aqui dentro, certo? Não vai ficar fio solto e vai ficar bem costurado dessa forma, tá bom? Então, depois que você fez o primeiro coração, você vai fazer o outro coração também, se atentando na posição que ele fica, tá? Então, ele vai ficar dessa forma aqui na orelha, tá bom? Então, depois que você fez os dois corações, colocou o anzol para brinco, o nosso brinco está finalizado. Gostou da aula de hoje? Deixa um comentário bem legal. Se inscreve aqui no canal do YouTube Linhas Corrente para não perder as próximas aulas, tá? Quando fizer seu coração, marca o perfil Ana Raquel Crochê e Linhas Corrente lá no Instagram. E se você deseja a receita completa, já está disponível no site, tá bom? Então, você consegue baixar a sua receita e fazer seu coração juntinho comigo aqui na aula. Então, essa foi nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.